Segunda Reis 5, de 1 a 2. Segunda Reis 5, de 1 a 2, é a nossa primeira leitura dessa manhã. Segunda Reis 5, de 1 a 2. Para você que não sabe, Segunda Reis vem depois do Primeira Reis. Ajudou muito, né? Ajudou muito a pessoa. Segunda Reis 5, de 1 a 2. Você pode ler no seu celular. Se quiser Bíblia, pode levantar a mão que a gente manda mais Bíblia para você. Certo? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Eu vou ler um pouco mais e você acompanha. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, do seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abama e Farma em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Senhor, nos ajuda nessa manhã mais uma vez com esse texto e os demais que vamos ainda ler, e traz para nós a mensagem
que o Senhor quer plantar no nosso coração, na nossa vida e na nossa rotina. No nome de Jesus. Amém. Segunda Reis, aqui o profeta é Eliseu. Você sabe que Eliseu era o aprendiz de Elias, e Eliseu viu Elias ser levado para os céus numa carruagem de fogo. E Eliseu então, ele assume ali a liderança espiritual da nação e segue falando e fazendo maravilhas em nome de Deus. Você sabe também que não é de hoje que Israel é atacado. E Israel tinha sido atacado pela Síria. O personagem aqui era Naamã, um general extremamente respeitado, um homem bravo, estrategista, um homem que era um líder. E quando o líder maior, o segundo homem da Síria, descobre que tem uma doença incurável, uma doença infecciosa contagiante, uma doença que naquela época a única solução era isolar o doente até que ele morresse. O leproso ia perdendo os membros do corpo e ele ia caindo aos pedaços. Isso era a lepra. Ninguém tinha solução para isso. E aquele general procura o rei e fala: eu estou com esse problema e tem uma coisa, só tenho uma chance, uma solução, não vejo outra. E qual é a solução? Tem uma menina que trabalha na minha casa e ela veio de Israel. Num dos ataques que fizemos, nós a trouxemos para a Síria. E essa menina, ela disse que lá em Samaria, capital de Israel, tem um profeta que pode me curar. O que o rei faz? O rei escreve uma carta para o seu inimigo, ou para quem ele costumava atacar, e diz: estou enviando o meu general Naamã, um homem importante para mim, para que você o cure da lepra. Só isso. Fantástico, não é? Uma doença incurável, uma doença que as pessoas morriam isoladas, caíam aos pedaços, e agora Naamã vai com presentes e roupas e prata e ouro e chega a Israel logo depois que a mensagem chega. E quando a mensagem chega, antes de Naamã chegar, através do mensageiro, o rei já entra em prantos e começa a jejuar e veste de saco em desespero. Eliseu fica sabendo, e Eliseu era Eliseu, né, gente? Como diria o meu avô, Eliseu não franze nem a testa. Eu falo: tem algum problema disso? Você está assim, rei, por causa disso? Deixa o homem vir. Existe Deus em Israel. Deixa o homem vir. E Naamã chega ali. E Eliseu não encontra Naamã. Eliseu nem foi ver a cara do Naamã. E nem Naamã foi ver o Eliseu até aquele momento. Ele manda um recado: você mergulhe 7 vezes no nosso rio aqui e você vai ficar bonzinho. E o Naamã: mas eu queria que a cura acontecesse de outro jeito. Muito parecido conosco, né? O comportamento. Eu queria que fosse de um outro jeito. Eu pensei e planejei que fosse de uma maneira. E o Eliseu vai e fala: não, você tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Seguindo a orientação dos seus servos, Naamã mergulha no Rio Jordão e ele fica livre da lepra. Ato contínuo. Naamã também se arrependeu de servir a outros deuses. E ele diz: agora eu só sirvo o Deus de Israel. Naamã foi curado da arrogância. Naamã foi curado do problema físico, da saúde física. E Naamã foi curado espiritualmente. Ele chega agora, então ele encontra Eliseu e fala: eu quero te dar presente porque você me ajudou. Eliseu: não, obrigado, isso não é para mim. Eu posso levar aqui terra do país de vocês, porque eu quero construir um altar lá na minha casa.
porque eu só quero adorar ao Deus de vocês agora. E eu quero usar esse material, essa terra que eu vou levar para construir um altar na minha casa. Eu só peço perdão por uma coisa que eu vou ter que fazer. O que foi? Quando meu Senhor, então o rei da Síria, for adorar o Deus dele, que não é mais o meu Deus, eu vou ter que apoiar as mãos dele, porque ele tem que ajoelhar. E para ele ajoelhar, eu vou ter que ajoelhar também. Mas eu quero que o senhor saiba, profeta, porque eu não vou estar me ajoelhando para aquele Deus. Eu só vou estar ajudando o meu rei a se ajoelhar para o Deus dele. Que o meu coração pertence ao Deus de Israel. Houve um ataque. Crianças foram tiradas dos pais. Ficaram longe de suas famílias. Talvez os pais tenham morrido, talvez não. Uma tragédia, esse ataque da Síria contra Israel. O responsável por isso, o atacante, considerado perigoso, agora vem para ser curado. Que coisa interessantíssima. Quando ele entra em Samaria, então ele não foi atacado, ele foi curado, ele recebeu ajuda. Esse que levou crianças e tinha uma menina, o texto aqui vai dizer que era uma menina, não era uma moça, era uma criança. É a melhor tradução para esse texto. Esse então foi bem cuidado. Era um homem poderoso, não contava com uma doença tão difícil iria acontecer na vida dele. Mas de tudo isso, o que mais me chama a atenção nesse primeiro momento da nossa conversa é a fé plantada no coração daquela criança. Você pode imaginar isso? Você sabe quanto tempo você vai ter a sua criança contigo? Você sabe quanto tempo você tem para plantar a fé no coração dele? A família dessa menina também não soubesse que ia acontecer esse ataque, que ela iria ficar longe. E eu gosto de imaginar que aquela menina ouvia ali em Samaria histórias do Deus de Israel fazendo milagres poderosamente. Elias não existia mais, Eliseu era o profeta. Eu gosto de pensar que ela ouvia histórias de Elias, e ela ouvia histórias de Eliseu, e agora ela está cativa, escrava em outro país, trabalhando, ajudando lá a esposa do Naamã, talvez na cozinha, talvez varrendo a casa, talvez dando comida para os animais. Aquela menina, o que? 10 anos? 9, 8, 11, eu não sei. Menos do que isso, eu não sei. Porque eu sei que criança começava a trabalhar muito nova. Muito nova a criança começava a trabalhar. Criança, na verdade, não era criança. Anda, fala, pode segurar alguma coisa, então vai trabalhar. No coração daquela menina existia fé suficiente, já plantada, com pouca idade, para dizer: lá no meu país, nós confiamos em Deus que resolve o problema do general Naamã. O que significa dizer que os pais daquela menina, lá no lugar onde ela cresceu, que não tinha celular, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha carro, não tinha gasolina, sabe Deus como é que era a porta e a janela do lugar onde ela cresceu e onde ela morava. Sabe Deus qual era a roupa que ela vestia, a comida que ela comia. Sabe Deus se tinha ou não, ou qual era a mobília que tinha dentro da casa daquela menina. Mas o ingrediente, o item, o patrimônio mais rico que alguém pode dar para um filho, ela recebeu. Nesse primeiro momento da nossa conversa e da série Replantando a Sua Fé, eu queria chamar a sua atenção. Replante a fé no coração das suas crianças. Replante a fé no coração das suas crianças. Durante algum tempo lá em casa,
nós definimos que as crianças eram crianças, embora eles não são crianças, a gente continua chamando de crianças. Tinha um hacker em casa com vários DVDs e CDs, e tinha um aparelho, uma TV, e nós falávamos para eles: o DVD que você quiser assistir, o desenho que você quiser assistir, na hora que vocês estiverem livres, estão aqui nesse resto. E só tinha ali aquilo que poderia nutrir a fé deles. Era a nossa seleção, e não a comida que a internet seleciona, ou que as TVs a cabo, ou Netflix, ou a outra fonte seleciona. Você não sabe quanto tempo você tem para plantar a fé no coração das suas crianças. Primeira advertência, reflexão, aviso de Deus para nós nesta manhã é: aproveite o tempo que você tem, porque você não sabe quanto tempo você tem. Aquela menina, ela foi responsável pela conversão do homem mais poderoso, belicamente falando, assim. A fé que aquela menina capturada tinha, provavelmente órfão de pai e mãe naquele momento. A fé daquela menina mudou a fé daquele homem, e provavelmente as relações com Israel. Também me chama a atenção que quando Israel era atacado e perdia a guerra, ou tinha algum prejuízo, normalmente era fruto da desobediência, era fruto de se afastar de Deus, era fruto de uma vida que não era mais a vida ali ensinada por Moisés, por Josué, a vida que foi orientada para o povo desde o Sinai, na primeira aliança. Mas me impressiona que no coraçãozinho dela algo poderoso estava morando. Daniel capítulo 1, nós vamos para o segundo episódio dessa conversa de hoje. Livro de Daniel capítulo 1. Diz assim, Daniel 1, de 1 em diante, versículo 1 em diante. 3 anos depois do rei Joaquim ter começado a reinar em Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém com os seus exércitos. O ataque agora não é Samaria, o ataque é Jerusalém. O ataque é a área de Judá e não a área de Israel. É um outro momento da história. E o Senhor deu-lhe a vitória sobre Joaquim antes de regressar a Siná, ou Babilônia. Retirou algumas das taças sagradas do templo de Deus e pô-las depois no tesouro do seu Deus. Então mandou a Aspenaz, que era chefe do pessoal de serviço no palácio real, que selecionasse alguns dos jovens judeus trazidos como cativos, mancebos de linhagem real, pertencentes à nobreza de Judá, para lhes ensinar a língua dos caldeus e sua cultura. Escolham-me uns moços fortes, saudáveis e de bela aparência, disse ele. Devem ser instruídos em todos os domínios do saber, com uma boa cultura geral, e estar preparados para viver no palácio. O rei ordenou que lhes dessem do melhor alimento a comer e do melhor vinho a beber, de tudo aquilo que era servido a ele próprio, e isso durante 3 anos, para que no final desse período de preparação viessem a ser seus conselheiros. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram 4 dos jovens escolhidos de todas as tribos de Judá. O responsável pela sua formação pôs-lhe outros nomes babilônicos. A Daniel chamou Belsazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abdinego. Mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o alimento e o vinho que o rei lhes dava.
Pediu então a esse responsável que lhes permitisse alimentar-se de outras coisas. Aconteceu até que Deus fez com que esse homem tivesse uma certa simpatia especial por Daniel e usasse de uma certa tolerância. Ficou alarmado com a sugestão de Daniel. Tenho receio que vocês fiquem com um aspecto mais débil quando comparado com os outros da vossa cidade, e que o rei me mande decapitar por negligência as minhas responsabilidades. Daniel foi ter com o mordomo a quem o responsável tinha encarregado de cuidar de Daniel. Sugeriu que durante 10 dias os deixasse submeter-se a um regime apenas de vegetais e água. O texto vai continuar e vai dizer que ao final do período, ninguém naquele grupo tinha mais saúde e melhor aparência do que Daniel. Será que os pais de Daniel, que a família de Daniel e seus amigos, sabiam que Daniel e seus amigos seriam separados deles ainda adolescentes? Será que eles sabiam disso? Muitos jovens foram levados de Israel, aqui no caso Jerusalém, para a Babilônia. Nós não conhecemos nomes de outros jovens, só desses 4. Vários jovens foram levados, vários adolescentes foram levados, e eles foram levados atendendo um requisito que o rei da Babilônia pediu: jovens de boa aparência, jovens fortes, jovens que sejam cultos, boa educação, boa formação. O fato é que a Bíblia nos traz os nomes de 4 jovens que, além de serem bonitos, fortes, boa aparência, boa cultura, eram jovens que tinham dentro de seu coração, bem plantado, a fé no Deus de Israel. Eles tinham aquilo que os outros não tinham, segundo o filtro do rei da Babilônia. Você sabe que por onde o Evangelho passou no mundo, houve prosperidade. Toda a sociedade que recebeu o Evangelho, isso é estatística. Existe um texto do falecido Warren Cunningham, falecido há 2 semanas atrás, chamado O Livro que Transforma as Nações, onde foi feita uma pesquisa. Todas as sociedades e culturas onde a Bíblia chegou, houve prosperidade. Sabe o que acontece depois disso? A prosperidade. As pessoas melhoram de vida. Melhoram de vida, e sabe o que acontece depois disso? Se esquecem de Deus. Então entendem que precisamos de universidades, precisamos de bons colégios, precisamos de uma boa infraestrutura ou estrutura, precisamos que nossos filhos sejam os melhores do mundo. Então os jovens começam a se desenvolver e encherem sua parede de diplomas e suas garagens de bens e sua casa de pertences e a conta de algum dinheiro, e começam a se encher disso tudo. E sabe o que acontece também? É interessante que o inferno agora começa a receber uma função de gente bem educada. Uma porção de gente com diploma na parede, a garagem cheia de patrimônio no imposto de renda, indo para o inferno. Porque a fé do Deus de Israel não está plantada dentro dele e dela. Eu quero melhor para o meu filho, por isso eu trabalho tanto. Eu quero melhor para minha filha, por isso eu trabalho tanto. Eu já estou economizando para o dia do casamento dela. Eu já estou preparando para a casa que um dia ele vai comprar, eu quero poder ajudar, ou a faculdade, seja o que for. Mas a fé do Deus de Israel, ela não está sendo plantada no coração dos moços e das moças. Eles estão achando que para vencer na vida é suficiente ter uma boa aparência, talvez uma boa conversa, um bom conteúdo, uma boa formação, trabalhar, ganhar alguma coisa, reinvestir-se em alguma coisa, e assim vai. Alguém está na mão do Hamas nesse momento, sequestrado,
achou que seria sequestrado, estão lá sequestrados, de todas as idades. Sabe o que sobrou para eles? Eu espero que tenha sobrado. Se é que foi plantado, cultivado e regado, você sabe o que sobrou para aquele pessoal que está lá sequestrado? Refém, fora do seu país. Eu espero que tenha sobrado, plantado e ali bem verdinha, do coração daquelas crianças que estão ali, jovens e adultos, a fé no Deus de Israel. Replante a fé nos jovens e adolescentes que estão dentro da sua casa. Esse é o nosso esforço. Porque ninguém imagina ou imaginaria que certas coisas iriam acontecer. Daniel, Israel, seus amigos, esse grupo, eles foram se destacando, e se destacando até a idade adulta, e até a idade sênior, até idosos, eles foram se destacando, longe de Jerusalém, mas com o coração cheio de fé. Fé é uma coisa que, por incrível que pareça, tem gente que joga no lixo. É estranho isso. Mas tem gente que joga fé no lixo. Fé é para ser usada na prática da vida. É fé na hora de dormir, é fé na hora de consertar o carro, é fé na hora de fazer a comida, é fé na hora de procurar um tratamento médico, é fé na hora de resolver um problema de educação, ou um problema, ou uma crise dentro de casa relacional, é fé quando você está distante dos parentes, é fé quando você está distante de todo mundo. A fé é ela que cuida. Alguns sabem que meu avô foi pastor durante muitos anos, 50 anos. Eu tenho uma história que eu nunca esqueci. E você sabe que pastor no Brasil há muitos anos atrás era difícil, porque você não tinha pastores para todas as igrejas, e quem era pastor no interior era um verdadeiro guerreiro. E se você era pastor em uma área rural, era muito complicado, porque quem aqui foi criado ou viveu em área rural, a área rural é muito interessante, sobretudo no passado. Você tem horta, vegetais frescos ali para você comer, é ótimo. Você tem ovos frescos, muitas vezes é ótimo. Você pode matar ali uma criação para comer, é ótimo. Mas não tem dinheiro. Irmã Beatriz tem muitas histórias dessas. Você pode sentar com ela, que ela tem muito testemunho. É assim, irmã Beatriz. Tem tudo, mas não tem dinheiro. Eu lembro de mamãe falando que muitas vezes no Natal o presente embrulhado era um pacote de pasta de dente, escova de dente, par de sapato. Às vezes era um quando tinha par de sapato. Quando tinha. Conversei com um irmão ontem, lá em Regina Beach, ele falou até os 7 anos de idade. Olha que esse irmão, creio que ele não tem 50 anos de idade. Até os 7 anos de idade nunca tinha usado um sapato. E por isso o pé dele, ele falou que o pé dele esparrama. Para entrar numa bota, ele falou assim: não entra em bota nenhuma, eu posso calçar sapato que é flexível. Porque meu pé não tem jeito. Ficou um negócio meio esparramado assim. E no meio disso, pastoreava 4 igrejas ao mesmo tempo. Não tinha pastor. Tinha que correr de cavalo para um lugar, às vezes tinha trem para ir para outra. E tinha que ter uma criação e uma horta para alimentar os 7 filhos, inclusive. Como é que era isso? Mas eu nunca esqueci de uma história. Também não havia hotéis para receber pessoas que chegavam para ajudar no trabalho da igreja. E naquela interior do Rio de Janeiro. E eles deram um jeito, prepararam o melhor almoço que eles podiam. E serviram aquela equipe que veio dos Estados Unidos, no interior do Rio de Janeiro. Mamãe, uma menina pequena, ajudando vovó a preparar tudo aquilo. O povo almoçou, foram bem recebidos. Era a época que pessoas iam daqui para o Brasil ajudar a identificar aonde comprar um terreno para construir uma igreja, para construir uma escola. Eram os crentes americanos indo para o Brasil para
fazer e formar o Brasil, que hoje tem igrejas para tudo que é lá, mas naquela época não tinha, e lamentavelmente cristãos católicos ainda perseguiam os cristãos protestantes naquela época. Bíblia debaixo do braço era certo você ser perseguido, na praça onde você estivesse. Olha os Bíblias lá indo lá, olha os Bíblias. Era assim que o cristão protestante era chamado. Mas o que marcou a minha memória nessa história foi que uma família simples pastoral no interior do Brasil, ou naquela ocasião no interior do Rio de Janeiro, recebeu bem aqueles que vieram de outra parte. E mamãe tirando a mesa e arrumando a mesa. Falei assim: André, eu achei uma oferta debaixo do prato que aquela caravana deixou para a nossa família. E aquela oferta debaixo do prato era aquilo que nós estávamos precisando para resolver o problema naquela semana. A fé é plantada não no meio da bonança, mas no meio da dificuldade. A fé não é plantada no meio da liberdade, mas no meio do ambiente que você está refém de alguma coisa. A fé, ela não acontece, assim como o Espírito Santo, que é o confortador e o consolador, ele não consola nem conforta quem acha que não precisa, quem acha que está bem, só precisa de conforto, de consolo, aqueles que reconhecem a sua situação. E o terceiro episódio da nossa reflexão de hoje está ali em 2 Samuel. Eu queria que você pudesse abrir ou clicar aí em 2 Samuel. E nós vamos estar lendo o capítulo 19, 31 a 34 de 2 Samuel. 2 Samuel 19, 31 a 34. A história que nós vamos ler, na verdade, começa no capítulo 14, um episódio dos mais tristes vividos pelo rei Davi. Um episódio em que o filho insurge contra Davi, em que o filho arruma apoio para tomar o reino, em que o filho, Absalão, ele prepara tudo para atacar o pai e ser o rei, em que o filho que teve sua irmã, filha do rei, violentada por um dos irmãos ou meio-irmãos, filho de outra esposa de Davi, ele vai e fala com Davi: pai, aquele seu filho, ele atacou a minha irmã, ele violentou a minha irmã. E Davi nada fez em relação a isso. No coração do jovem Absalão cresceu e brotou não a fé, mas a vingança. E aquilo vai crescendo dentro do coração de Absalão. E aquilo vai tomando Absalão, vai tomando Absalão, vai tomando Absalão. Até que um dia ele dá a resposta que ele achava que deveria dar: vou tomar o reino, vou prender e vou matar Davi meu pai, e vou assumir o controle de todo Israel. No capítulo 14, essa insurreição ela é descoberta, e Davi, em vez de ficar em Jerusalém, ele prepara o exército, 3 capitães, e ele é orientado pelo exército: o senhor tem que sair daqui, o senhor tem que deixar o palácio, o senhor tem que deixar Jerusalém, sai daqui, porque nós podemos ganhar essa guerra, mas nós também podemos perder, e se eles te acertarem antes, nós vamos perder a guerra, porque o senhor é o objetivo, o seu filho quer te matar. Davi prepara todo o exército, dá uma ordem pública: por favor, tenham misericórdia do meu filho Absalão por amor a mim. Ele está querendo dizer: tragam Absalão com vida, não matem Absalão.
Davi sabe que tinha errado com o pai. Mas Davi sai com uma grande comitiva de Jerusalém, vai embora, atravessa o rio e se protege em Manaim. Só ficaram 10 concubinas no palácio. E agora, aqui no capítulo que vamos ler, capítulo 19, é o final dessa história. É Davi voltando para Jerusalém. O fato é que o exército de Davi é vencedor. Absalão, correndo, fugindo do exército, teve a cabeça presa num galho. A Bíblia fala que ele era um cara bonito, tinha um cabelo longo, mas nessa corrida a mula passou e a cabeça dele ficou presa no galho. E alguém viu, e alguém falou para Joabe. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Joabe era filho de Zeru. Esses filhos de Zeru, está escrito na palavra, os caras eram perigosos. Não mexe com os filhos de Zeru. Eles eram perigosíssimos, e Joabe era perigosíssimo. E o mensageiro veio falar para Joabe: Absalão está preso na árvore. E Joabe fala: o que você está fazendo aqui que já não matou esse cara? Ele já não está dando trabalho demais para a gente, não? Joabe, eu vi o rei falar que era para trazer ele vivo. Se eu matasse, eu ia morrer e você ainda ia reclamar comigo. Eu não vou fazer nada. O rei falou para deixar ele vivo. Só estou te falando que o cara está vivo pendurado lá na árvore. O Joabe foi lá, não perdeu tempo, já perfurou o coração de Absalão com algumas flechas e deixou 10 homens dele terminando de matar Absalão. Só para você ver como o cara era bravo. O rei pediu para levar vivo, ele poderia ter levado vivo, ele não conversava. Absalão é morto, o exército ganha essa batalha. O mensageiro vai falar para Davi, o Davi chorou muito. Absalão, 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 meu filho, sua morte foi o meu erro. E agora, no capítulo 19 de 2 Samuel, nós vamos ler a história de um homem que aparece uma vez na Bíblia. Capítulo 19, versículos 31 em diante, 2 Samuel 19, 31 em diante. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite tão somente que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá como meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. Primeira vez que eu vi o nome Barzilai na minha vida, não foi na Bíblia. Eu nunca tinha percebido esse nome na Bíblia. Mas alguns anos atrás eu estava na casa do meu pai e precisava resolver um problema lá da caixa de e-mails dele, problema da internet lá que ele usava. Eu falei: pai, para resolver isso aqui eu preciso da senha. Você sabe qual é a senha aqui que você usa desse e-mail, desse provedor? Ele falou: sei, está anotado aí no papelzinho. E eu puxei o papelzinho. Sabe qual é o nome que estava lá? Barzilai. Eu falei: Senhor da glória, da onde é que veio uma senha dessa? Barzilai. Que senha é essa? Barzilai cuidou de Davi e de toda a sua família, equipe, staff do palácio, na terra dele, durante esse conflito todo com Absalão. O rei e toda a sua comitiva atravessaram o rio e foram para Manaim. E esse homem, aos 80 anos de idade, ele fez aquilo que nenhum israelita pode fazer ou teria condições de fazer. Ele cuidou de toda a comitiva real, a família do rei, filhos, esposas. Ele supriu,
moradia, roupa, tudo foi Barzilai que providenciou. Barzilai recebeu de Deus uma possibilidade, um privilégio de cuidar de Davi, de proteger Davi, mesmo não tendo exército, mesmo já tendo certa idade. Barzilai cuidou do homem que recebeu o título do homem segundo o coração de Deus, daquele que veria ou seguiria a raiz do Messias. Estou lendo um livro de Billy Graham chamado Perto de Casa. Esse livro estava na minha estante desejando ler e nunca achava tempo e comecei a ler esse livro, Perto de Casa. O livro foi escrito por Billy Graham antes de completar 93 anos de idade. Entre algumas coisas fantásticas e muito interessantes que o livro diz, Billy Graham fala que ele tinha 30 e poucos anos de idade, 40, ele falou assim: eu não vou chegar aos 50, porque essa minha vida, essa correria e alguns sintomas que já tenho de saúde, eu não chego aos 50. E durante cruzadas internacionais, dentro e fora dos Estados Unidos, ele foi vivendo e falou: eu acho que eu não chego aos 60. E alguém perguntou: mas por que você acha isso? Eu não conheci meus avós, eu não tenho um DNA de gente que vive muito, eu não conheci meus avós. O tio mais velho que eu tinha era um homem que trabalhava na corte de Charlotte, em North Carolina. Aliás, a casa e o museu de Billy Graham está aqui a 3 horas de noite, devemos visitar. E aquele tio vinha na nossa casa e ficava contando histórias, mas hoje eu entendo que ele não passava de 60 anos de idade. Eu não vou viver muito. E agora, com 92 anos, escrevendo um livro Perto de Casa, ele vai dizendo e vai traçando memórias e vai falando como a fé pode ser replantada, como nós podemos sonhar, quantas surpresas Deus pode nos dar, mesmo na idade idosa ou sênior. Ele escreveu um livro agora com 92 anos de idade, animado por pessoas que trabalhavam com ele, estimulado a escrever. Provavelmente ele escrevia isso de uma forma à mão, ou ditava para alguém escrever. E eu estou fazendo a leitura desse livro, tem cenas dos próximos episódios, dos próximos domingos. E eu fiquei curioso durante a leitura de Perto de Casa, porque perto de casa também é uma expressão que se usa em inglês para o beisebol. Quando você pega ali o bastão e bate na bola, você tem que correr, você tem que chegar na outra base. E ele queria ser, na verdade, um grande jogador famoso de beisebol, até que Deus o salvou e lhe deu a missão que lhe deu. E eu achava que Perto de Casa, um livro escrito com 92 anos de idade, pouco antes de completar 93, teria sido o último livro de Billy Graham. Mas aos 97 ele escreveu mais uns 3 ou 4. E ele falece aos 99 anos de idade. Aquele que com 30 e pouco, 40, 50, achava que não ia viver muito. Barzilai, com certeza, nunca esperou que aos 80 anos de idade ele cumpriria a função que ele cumpriu para o povo de Israel, para o povo de Deus. Ele não esperou que Deus usaria a vida dele. Isso não estava de maneira nenhuma previsto por Barzilai, para proteger o rei Davi, aquele que dele sairia a raiz do Messias. Plantar a fé em qualquer idade é importante. Não sei quantos você tem debaixo da sua guarda, ou se vocês já são emancipados. Não sei se você está aqui na fase da menina que estava com Naamã, dos adolescentes que estavam em Babilônia, da idade do Barzilai. De alguma maneira você vai passar por alguma fase dessa que Deus já passou. Eu só quero chamar a sua atenção para replantar a fé em qualquer idade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Esse é o momento em que você é desafiado a replantar a fé. Replante a fé.
Os jornais estão trazendo expressões como estamos vivendo tensões globais. Cidadãos americanos estão sendo orientados a não viajarem para determinadas áreas do mundo. Nós estamos realmente num momento muito difícil do mundo. Independente do momento do mundo, como aqui, 3 situações de guerra. O que importa é a fé que alguém tem dentro do seu coração, independente da idade e do ambiente que está fora do seu coração. É a fé dentro do meu e do seu coração que mais importa. Pai, nessa manhã o Senhor nos tem mais uma vez. É momento, Senhor, de replantar a fé dentro das nossas vidas, de replantar a fé dentro do coração das crianças, de replantar a fé dentro do coração dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, de replantar a fé no coração dos que já têm mais idade, porque todos são necessários. O Senhor deseja investir no coração e na vida de todos, independente da idade, da fase que está da vida. Seja aquela menina servindo na mão, aquela menina pequena, adolescentes na Babilônia, seja, Senhor, aquele homem já aposentado servindo o rei Davi em sua comitiva, sejam crianças, adolescentes ou adultos, idosos, nesse momento, Senhor, sequestrados em algum lugar do mundo, sofrendo, Senhor, as maiores injúrias. Replanta a fé, Senhor, nós te pedimos. Replanta a fé, Senhor. Existe Deus em Israel. Existe Deus em Israel. Existe Deus em Israel. Senhor, nessa manhã pessoas estão com uma dúvida: como vão resolver um problema ainda hoje? Um problema amanhã pela manhã. Estão, Senhor, vivendo uma verdadeira tempestade em suas vidas, ó Pai. Mas que nessa manhã a fé brote, cresça, e que elas digam com sua própria boca: existe Deus em Israel. Existe Deus em Israel. Como Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, que não haja boi